Amém. Pode ser o pessoal. E aí, tudo bem? Tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Bem? Deus. Vocês viram o tema de hoje da conversa? Sim, vi. É Jesus de Nazaré, o Messias? É importante falarmos sobre isso? É muito importante, pastor, até porque esse assunto trata muito do nosso Salvador, né? Glória a Deus, né? Vocês já foram confrontados sobre isso? Sim, muita que sim. Eu principalmente. Eita, por pessoal, conta- eu acho que o programa começou. Você fica conosco que o Espaço Jovem está começando agora. Pode rodar a vinheta. Espaço jovem, jovens no coração de Deus. E a gente estava aqui tão empolgado conversando sobre o mais novo lançamento da editora Berea. Vocês ficaram sabendo? É isso aí. Se você ainda não ouviu falar, não se preocupe, porque o programa de hoje, nós vamos ter aqui o próprio autor do livro que vai estar conversando com a gente sobre o assunto. Mas antes de começar a conversa, gostaria de relembrar os nossos canais de transmissão. Se você está nos assistindo através da Rede Brasil TV, saiba que também estamos transmitindo pelos canais de YouTube, o IEADPE Oficial e também o Rede Brasil Oficial. Aí já aproveite a oportunidade, envie o link para os amigos, os familiares, para todo mundo poder estar participando também do programa. Isso. Você também, né, como ele falou, pode participar do programa, mas enviando suas sugestões de temas e perguntas. Ou aquele videozinho de 30 segundos cantando aquele hino que você gosta muito para o nosso WhatsApp. E o número você já sabe, é o 819-9209-4819. Amém. Inclusive, muitos já têm Sim. enviado o seu vídeo, né? Se você não enviou, aproveita a oportunidade para estar participando também. Isso, a gente tem aqui conosco hoje, né, o autor do livro É Jesus de Nazaré, o Messias? Ele é professor da EADEB, meu professor, né? Meu também. Isso, nosso professor. E vai estar aqui respondendo algumas dúvidas que muitos jovens possuem ou que já escutaram na escola, na universidade, sobre a pessoa de Jesus. Paz do Senhor, professor Saulo. A paz do Senhor, Azenate. Tudo bem? Alegria muito grande receber o senhor aqui hoje. A alegria minha é imensa também por estar nesse programa tão maravilhoso. Um programa feito por jovens. Vocês são jovens. Eita, amém, eu recebo. Vocês são jovens. Por isso eu me alegro muito com a nossa igreja dando espaço a vocês. Isso é muito importante para alcançar esses jovens universitários que precisam muito ouvir a palavra de Deus com seriedade. Glória Amém. a Deus. É um privilégio, né, para nós termos aqui o senhor professor e tenho certeza que será de bênção para todo mundo que vai estar participando. Já aproveita e envia aí o link para os amigos da faculdade e universidade, porque o tema de hoje está uma bênção. Amém. É verdade. A gente também tem aqui a presença de alguns jovens da área 12 e 32 lá no Jordão. E eu vou falar o nome, hoje tem muita gente, graças a Deus, é tão bom quando Amém. vocês vêm participar com a gente. Vocês vão fazendo um sinalzinho para o pessoal de casa ver vocês. Lucas Nascimento no violão, Luan Sena no teclado, tá escondidinho, mas acho que dá para ver. Dá para ver só a sua mão. Gabriel Ferreira no carrom, Esté Vitória, Monique Nayara, Lívia Vitória e Felipe Marques. A gente desde já agradece, né, ao evangelista José Marques por ter liberado essa banda maravilhosa para participar com a gente hoje, adorando a Senhor. Amém. Já queremos também mandar a paz, né, para todos os irmãos lá do Jordão. E dando início à nossa conversa, aqui a gente já vai querer começar, professor, pelo básico, né? Vamos ter algumas perguntas aqui relacionadas ao livro É Jesus de Nazaré, o Messias, mas já queremos começar aqui fazendo uma pergunta básica. O que é um Messias, professor? E por que a humanidade precisaria de um Messias? O Messias é um Salvador. A palavra hebraica para Messias é Messias mesmo, Messiá. No grego é Christos. E no português é iluminado. Havia unção nos sumos sacerdotes, havia unção nos reis e havia unção para os profetas. Todos eles falharam. Então Deus usou a Moisés, muito antes deles falharem, Deus já previa isso, a Escritura já previa isso, para enviar o ungido. Não era mais um ungido, era o ungido. Glória a Deus. E esse ungido seria rei, profeta e sacerdote, e além do mais, salvador de todo aquele que nele cresce. Esse ungido é Jesus de Nazaré. Então, por isso, a humanidade precisa de um salvador. Porque nós temos acompanhado nessa trajetória de minha vida, os políticos,
ouvido, lido a respeito de homens que se levantaram para salvar a humanidade, trazer benefício às suas nações. Mas nenhum deles conseguiu isso. Nenhum homem conseguirá trazer benefício à sua nação. Porque o homem tem o coração inclinado para o mal. Quando ele se vê dono de uma posição de poder, com várias pessoas o bajulando, o apupando, ele começa a se engrandecer e pensar que é. Então seria preciso ter a humildade de Jesus quando ele disse: sou manso e humilde de coração. Aí seria um salvador. Por isso a humanidade precisa de um salvador que salve. Aleluia. Não apenas salvar da enfermidade, não apenas salvar da falta de pão, não apenas salvar dos problemas rotineiros, mas salvar a alma. E o nosso Jesus é aquele que salva a alma, salva o corpo, salva o espírito, salva o casamento, salva o emprego, Glória a Deus. salva a honra, salva tudo aquilo que o indivíduo tiver necessitado para a salvação. Amém. Aleluia. Glória a Deus. A gente tem um jovem querendo fazer uma pergunta. Lucas? Muito bem. Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Na cultura judaica, eles processam muito que Jesus ele é o Messias, mas além da cultura judaica, alguma outra cultura também? Sim, sim. Todas as culturas religiosas, eu estou falando de religiosa porque tem cultura que não é religiosa. Todas as culturas religiosas, ele tem o seu Messias, o seu iluminado. Por exemplo, o islamismo, ele tem o seu Mahdi. O Nova Era tem o seu Maitreya. Os budistas, os hinduístas têm seu iluminado, tem seu avatar. Israel tem seu Messias. Então, é mistério que todas as religiões foque alguém que virá no amanhã para governar o mundo através do grupo que o honra, que o espera. Assim como Israel espera que o Messias venha para reinar em Israel e através de Jerusalém reinar sobre toda a terra, onde o Messias que é judeu, que é Jesus de Nazaré, juntamente com todo Israel, reine sobre a terra. Isso só acontecerá no reino milenar. Baseado nessa perspectiva e nessa expectativa, é que as religiões do mundo também têm seu Messias segundo essa esperança. Amém. Muito bem. E além de Lucas, a gente tem também aqui a jovem Lívia, né? E deseja fazer uma pergunta. Amém? Professor, eu gostaria de saber o que foi que levou o senhor a escrever sobre esse tema e como foi o processo de criação do livro. O que me levou a escrever o livro foi as profecias. Eu sou fã das profecias bíblicas. Glória a Deus. Acredito nas profecias bíblicas. O centro da revelação de Deus são as profecias. De Gênesis a Apocalipse fala em profecias. O centro da revelação de Deus não é o Sinai. O centro da revelação de Deus não é a sarça ardente. O centro da revelação de Deus não é simplesmente a manifestação de um milagre. O centro da revelação de Deus são as profecias, onde Deus revela o seu caráter, revela o que Ele quer, o que Ele não quer, o que Ele deseja, o que Ele não deseja. O resultado final dessa revelação é Jesus de Nazaré. Certa vez um dos seus discípulos lhe perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai e basta. Ou seja, eu quero saber a figura do Pai. Mostra uma pintura, um busto do Pai e basta. Jesus olhou para ele como quem diz: mas que menino. Ele acha que uma figura ou uma pintura revela o caráter de alguém? Veja, ele queria ver uma figura do Pai para dizer que bastava, e já conhecia o Pai. Mas como uma figura revela alguém? Os olhos só revelam cores e formas. Isso. Quem revela quem é a pessoa é o raciocínio que a pessoa tem sobre alguém. Então Jesus de Nazaré disse para Filipe, que foi o que ele perguntou: tanto tempo eu tenho estado convosco que você ainda não me conhece, Filipe? Quem vê a mim vê o Pai. Então as obras que eu faço são as obras do Pai. Glória a Por Deus. isso foi que me levou a escrever o livro, foi as profecias.
E o tempo que eu levei, que você perguntou, não é? O processo foi eu lendo alguns livros sobre profecias, conversei com alguém e a princípio eu ia fazer uma profecia, um capítulo, uma profecia por capítulo. Mas alguém disse, era melhor você fazer sobre várias profecias num capítulo só. Então eu escrevi sobre as características do Messias, a chamada do Messias, a morte do Messias, a ressurreição do Messias. Eu não toco neste livro, eu não toco sobre a pessoa de Jesus como salvador da igreja, como salvador da humanidade. Toco neste livro, falo neste livro sobre a pessoa do Messias para Israel. De capa a capa, dá 380 páginas, só Messias sobre Israel. E professor, eu fiquei com uma curiosidade, o senhor falou de tempo, quanto tempo foi necessário para esta obra estar disponível hoje, né? Olha, quando eu comecei a fazer mestrado, eu comecei a fazer o tema para fazer o TCC para o mestrado. Quando eu cheguei no texto que fala da vinda do Messias em glória, eu parei. Aí resolvi estudar mais um pouquinho para fazer um capítulo melhor. Aí eu fui fazer um outro livro, fazer um livro que já foi lançado, que é A Grande Tribulação, o Palco do Anticristo, que é um livro muito bem lido, muito bem aceito. Depois que eu escrevi o livro A Grande Tribulação, o Palco do Anticristo, é que eu concluí o livro A Jesus de Nazaré, o Messias. Então o livro passou uma faixa de 5 a 6 anos para ser concluído. Muito bem, glória a Deus. E a gente vai aproveitar também esse momento, professor, já vamos retornar com algumas perguntas aqui também dos jovens, mas vamos ouvir os jovens também louvando a Jesus nesta noite, amém? Você que está em casa pode participar também desse momento de adoração, não fique apenas aí assistindo, mas convide sua alma para estar louvando a Deus também. Amém, pastor. Vamos estar louvando o hino, você que está em casa, aproveite para estar adorando conosco o hino que tem por tema Maranata, que venha o nosso Salvador. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor.
Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Nada melhor que conversar sobre Jesus e cantar também sobre Jesus, né? Professor, voltando ao assunto, né, nós tivemos uma ideia geral até o momento do que é ser um Messias. E agora podemos entrar no tema da pessoa histórica de Cristo. Frequentemente ouvimos falar que Jesus cumpriu diversas profecias do Antigo Testamento. Quais delas, especificamente, apontavam para a vinda de Cristo e para o seu ministério da forma que lemos no Novo Testamento? Jesus cumpriu 332 profecias. Olha aí. Para se cumprir 8 profecias, das quais Jesus cumpriu 332, seria preciso forrar 7 estados de Pernambuco com moedas de R$1 na altura de 60 centímetros. Seria o tamanho do estado de Minas Gerais. Forrá-lo com moeda de R$1 na altura de 60 centímetros. Colocar uma venda nos olhos de alguém, marcar uma moeda, jogá-la no meio da multidão de moedas, misturar e alguém pegar essa moeda de uma só vez. É a mesma probabilidade de 8 profecias se cumprir num homem, das quais Jesus cumpriu 332. Então está mais do que provado que Jesus é o Messias de Israel. Na nossa obra nós trabalhamos com mais de 100 profecias. Mas eu escolhi aqui para a pergunta um assunto interessantíssimo, que é pouco lido na igreja, pouco falado na igreja, mas que fala que quando Deus levantou Israel, a nação paradigma, para ser imitada por todas as nações, das quais as nações poderiam vir a ser salvas através do testemunho de Israel. Israel não fez como Deus queria. Israel nunca foi uma nação obediente. Então, Israel era como um continente e os gentios eram como ilhas. Israel era o continente e as nações gentias como ilhas. Então, deixe-me ler aqui 6 versículos do capítulo 49 do livro do profeta Isaías, versículo 1 a 6. Ouvi-me, ó ilhas, escutai, povos de longe. Isso o profeta, Deus, através do profeta, está falando para os gentios. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção de mim. Isso é o Messias falando. Fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. Isso aqui é o trabalho do Messias como Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Versículo 3, e me disse, tu és meu servo,
Israel, aquele a quem hei de ser glorificado. Mas eu disse, responde o Messias, debalde tenho trabalhado inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor e o meu galardão perante o meu Deus. Versículo 5. Agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser seu servo, que eu lhe torne a trazer a Jacó, ou seja, a Israel, trazer-lhe de Jacó. Mas Israel não se deixou ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado e o meu Deus será a minha força. Sexto e último versículo para a gente continuar. Disse mais, pouco é que seja o meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então o texto está dizendo que Deus levantou o Messias e o enviou. Ele era como uma flecha na aljava do Senhor. Então o Messias veio, Israel não se deixou ajuntar. Então ele voltou-se agora para os gentios. Vamos agora para o texto bíblico de Mateus, capítulo 10, versículo 6. Vocês sabiam que Jesus nunca saiu de Canaã para pregar o evangelho? Nunca. Jesus pregou a mulher cananeia, lá na Pérea. Jesus foi para as cercanias de Tiro e Sidom, nas fronteiras, mas não atravessou, porque o papel de Jesus, o Cristo, era pregar a Israel, apenas a Israel. Não era para gentios. Daí, no capítulo 10, versículo 6 de Mateus, ele chama 12 dos seus discípulos, que seriam os futuros apóstolos, e o enviar para operar milagres e pregar o evangelho. E disse a ele, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Veja o trabalho qual era o do Messias. Mas Israel, os discípulos fizeram milagres extraordinários. Israel entrou num vidro, saiu no outro, olhou e não enxergou. Então Jesus, no capítulo 21 de Mateus, versículo 43, já perto de ser crucificado, faltando 2 ou 3 dias, ele disse para os líderes de Israel, o reino de Deus será tirado de vós e dado a outro povo para que dê fruto. Então já estava dizendo que Israel iria perder, como está escrito no texto de Isaías que acabei de ler. Em Marcos, capítulo 16, versículo 15, ele fala para os gentios, ide por todo o mundo, aleluia, e pregar o evangelho a toda criatura. Glória a Deus. Aquilo que Israel rejeitou, o Messias vai e agora se volta para os gentios. A coisa é tão séria, mas tão maravilhosa, que Deus chamou os seus apóstolos e eles começaram a pregar só para judeu. Eram judaizantes. Aí Jesus levantou Saulo de Tarso. Uma mente extraordinária, uma visão extraordinária, uma unção extraordinária. Tudo que é de extraordinário de Deus havia no apóstolo Paulo. E ele entendeu que ele era o apóstolo dos gentios. Aleluia. Ele lamenta por não ter ganho muitos judeus ou judeus para Cristo. Mas ele se gloria em Cristo de ter ganho gentios para Cristo. Amém. Glória a Deus. Professor, está muito boa a conversa, mas a gente vai ter que ir a um pequeno intervalo. É isso? Isso, a gente interrompe com o coração bem pequenininho. Mas olha, tem mais conversa, tem mais pergunta, você fica aí que a gente volta daqui a pouquinho. E aproveita que o programa está começando, né? Compartilhe o link com seus amigos e familiares, os nossos canais, né? O IADP Oficial e Rede Brasil Oficial, que daqui a pouco a gente volta. Posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Posso clamar, eu acredito. Espaço jovens, jovens no coração de Deus. Toma-me, Senhor, em tuas mãos, sara as feridas
eu veja teu poder. Quero em teus braços sempre estar. Quero a tua face contemplar. És o meu oleiro criador. Molda-me, meu mestre e salvador. Toma-me, Senhor, em tuas mãos. Sara as feridas do viver. Mostra-me o caminho a seguir, para que eu veja teu poder. Quero em teus braços sempre estar. Quero a tua face contemplar. És o meu oleiro criador. Molda-me, meu mestre e salvador. Amém. O Espaço Jovem está de volta. Não esqueça de compartilhar também, né, a nossa transmissão nos canais do YouTube, IEADPE Oficial e Rede Brasil Oficial. Quem sabe alguém no seu grupo de faculdade não está precisando escutar hoje sobre esse tema. É isso aí. E hoje nós estamos privilegiados, né? Estamos aqui recebendo o professor Saulo Soares para falar sobre o seu mais recente livro, que tem como título É Jesus de Nazaré, o Messias? Alguns jovens nos enviaram vídeos com perguntas para o nosso convidado de hoje e daqui a pouco a gente vai estar conferindo aí essas perguntas, mas ficou aí, né, no primeiro bloco, estávamos falando, professor, sobre as profecias que apontavam para a vinda do Messias. Certo. Então vimos a primeira profecia, que o Messias viria para Israel, Israel rejeitaria, Isso. então o Messias se viraria para os gentios, as ilhas. E vimos isso na rejeição do capítulo 10, versículo 6, quando Jesus manda, a rejeição é 21, 43 de Mateus, e a chamada dos gentios é na época da graça, que é Marcos 15, 16. Mas o Messias também seria ungido com o Espírito Santo. E está aqui em Isaías capítulo 61, verso 1 e 2, que diz assim: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. E a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Essa passagem é relembrada por Jesus de Nazaré no livro de Lucas. Eles tomam essa passagem e diz, ele está afirmando que ele é ungido com o Espírito Santo e ao mesmo tempo que ele é o Messias de Israel. É 4 de Lucas, versículo 14 a 18, que diz assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar a liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos dele por toda a sinagoga estavam fitos nele. Então ele disse: Hoje se cumpriu a escritura Aleluia. em vossos dias. Mas ainda temos lá Pedro testificando na casa de Cornélio. Ele diz assim, no capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então observe, o Messias tinha uma promessa de que o Messias seria ungido. Jesus diz que é essa promessa, que é esse Messias. Pedro dá o testemunho que ele foi ungido com o Espírito Santo. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 9, diz: Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo da alegria, mais do que teus companheiros. Então, se eles eram profetas, desculpa a expressão, Jesus era o super profeta. Glória a Deus. Olha, eu acho que quem está em casa deve, né, aproveitar esse momento para ir anotando aí os Com versículos certeza. que estão sendo citados pelo professor e, se puder,
Fique aí com a sua Bíblia aberta. Eu estava pensando nisso, que hoje é para você assistir com papel e caneta. Mas aí eu lembrei, né, que vocês têm essa vantagem de que o programa fica salvo depois, então você consegue desfrutar agora, ouvir, depois você pega e vai anotar. Assiste de novo e vai anotando, que é para guardar. É isso aí. Antes de entrarmos nas perguntas, né, que os jovens enviaram, a nossa irmã Monique, ela tem uma dúvida também. Professor, eu gostaria de saber onde está escrito a primeira profecia sobre o Messias. A primeira profecia, Monique, está escrita no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Da semente da mulher nascerá um que te esmagará a cabeça. Glória a Deus. Então aí inicia a jornada das profecias. A gente pode dizer que o pecado de Adão e Eva foi a primeira rebelião da humanidade, porque Adão e Eva, a palavra Adão representa a humanidade, significa humanidade também. Então Adão e Eva representam a humanidade. A primeira rebelião da humanidade aconteceu com Adão e Eva. Deus fez o tribunal no Éden, castigou, determinou o castigo para cada um, mas ao mesmo tempo ele veio com misericórdia, prometendo o Salvador da humanidade, o Messias chamado Jesus. Glória a Deus. Muito bem. Professor, nós temos aqui algumas perguntas dos jovens de diferentes áreas e setores e nós vamos conferir a pergunta da jovem Williane, lá do Templo Matriz de Rio Formoso, setor 13. Vamos conferir? Paz do Senhor, evangelista Samek, irmã Zenate e ao professor Saulo e a todos os convidados presentes. Eu sou a jovem Williane, congrego no Templo Matriz do setor 13, Rio Formoso, e sobre o tema de hoje, eu tenho a seguinte pergunta. Se Jesus era realmente o Messias prometido, por que alguns cristãos defendem que ele era ao mesmo tempo o próprio Deus e Senhor? Nós defendemos, ou o cristianismo defende, minha jovem, que Jesus era Deus e era Senhor, porque a Bíblia é quem promete isso. Deus diz que ele era Deus. Quando lá em Mateus, ele acaba de ser batizado, diz assim: este é meu filho amado em quem me comprazo. Se é filho de Deus, tem o DNA de Deus. Glória a Deus. Lá em Marcos, se não me falha a memória, 3 e 5, ele se defronta com os demônios de Gadara. Jesus se defronta com os demônios, o homem de Gadara, os demoniados de Gadara, e os demônios diz para Jesus: que vieste ter conosco antes do tempo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Então o céu diz que ele é Deus, aleluia. O inferno diz que ele é Deus, e a igreja diz que é Deus. João escreveu no seu evangelho, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aleluia. Todas as coisas foram feitas por ele, Amém. E nada do que foi feito sem ele se fez. No versículo 14 diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Glória a Deus. Amém. Quanto ao Senhor, a Bíblia diz que Jesus conseguiu o título de Senhor na cruz do Calvário. Pedro diz no capítulo 2, versículo 36: saiba toda a casa de Israel que este Jesus que vocês o mataram, crucificando no madeiro, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia. Por isso, no capítulo 19 do Apocalipse, quando Jesus vier em glória, diz a Bíblia que eles têm as vestes salpicadas de sangue, sobre sua cabeça tem várias coroas, e ele vem montado na força do seu poder, e o vento abre a sua capa. E ele vê escrito na aba do seu manto e na sua coxa escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Vale salientar que esse título, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, são títulos humanos que ele conseguiu como homem, porque ele nunca deixou de ser rei e nunca deixou de ser Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. A gente tem mais uma pergunta do jovem Jonas Guilhermino, de Terminal Guararapes, área 67. Vamos conferir? Paz do Senhor, evangelista Samek, irmã Zenate e todos que estão participando do programa Espaço Jovem. Me chamo Jonas, faço parte da congregação em Terminal Guararapes, área 67, e de acordo com o tema de hoje, quero propor a seguinte pergunta: quais são as evidências para a ressurreição que encontramos na Bíblia Sagrada? Fiquem todos na paz, em nome de Jesus. Amém. A maior evidência da ressurreição na Bíblia Sagrada é o testemunho do apóstolo Paulo.
ele era um perseguidor. Ele era uma secla, podemos dizer, dos rabinos, dos sacerdotes de Jerusalém. E depois ele diz que o Senhor ali apareceu e agora ele era um salvo. E começou a testificar e o perseguidor passou a ser perseguido. Segundo, a evidência da ressurreição é quando os apóstolos, que eram simples homens, frouxos, molengas, quando Jesus foi preso, não ficou um só, todos correram, não ficou um só. Mas depois que Jesus apareceu a eles, eles se encorajaram, e quando o Espírito Santo caiu sobre eles em Atos 2 dos Apóstolos, Pedro abriu a porta do cenáculo, deu um testemunho e disse, o texto que acabei de repetir, saiba toda a casa de Israel que esse Jesus que vocês crucificaram matando no madeiro, Deus o ressuscitou e fez Senhor Cristo. E fora da Bíblia, nós temos, ou melhor, ainda na Bíblia, desculpa, temos os guardas. Os guardas, por exemplo, eles eram inimigos ou neutros. E eram, acredito, se diante da prisão de Pedro, em Atos 12, havia 16 soldados guardando a Pedro, na sepultura de Jesus havia pelo menos 12 também. E aqueles guardas, quando eles dormiam para guardar algo dessa maneira, eles dormiam com a cabeça voltada para fora, os pés para o sepulcro. E eles, a guarda era dividida. Se quebrasse o selo, eles eram mortos. E o selo foi quebrado, e eles não foram mortos. Segundo, eles disseram que estavam dormindo. Se estavam dormindo, por que não escutou o barulho da pedra de 2 toneladas, e apenas 20 homens podiam mover aquela pedra? Glória a Deus. Se estavam dormindo, mereciam ser mortos, porque um soldado romano não podia dormir em serviço. Então são várias as provas da ressurreição de Cristo que nós colocamos no livro Jesus de Nazaré, o Messias. Está cheia de provas sobre isso. Olha aí. E uma ferramenta importante, né? Principalmente para quem está nas faculdades, né, professor? Justamente. Precisando aí de evidência. Então, não perca a oportunidade de ter acesso, né, a esse material. Amém. E agora chegou o momento em que você participa conosco do Espaço Jovem. A gente recebeu alguns vídeos de jovens cantando. Se você ainda não mandou, envie o seu vídeo de 30 segundinhos para o nosso WhatsApp, 81992094819, cantando aquele hino que você gosta muito. Então, vamos conferir, vamos adorar a Deus? Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, que jamais se esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Só há uma esperança, só há uma saída, só há um remédio para esta ferida.
Jesus, Jesus, Jesus. Só há uma esperança, só há uma saída, só há um remédio para esta ferida. Jesus, Jesus, Jesus. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho para avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito para prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Amém. Que Deus abençoe todos os jovens que estão participando através do vídeo. E eu quero aproveitar a oportunidade que eu vi que o irmão Jonas Guilhermino, né, que fez a pergunta, estava assistindo o Espaço Jovem lá atrás. Fez uma no pergunta para o computador. Espaço Jovem, Muito assistindo bem. ao Espaço Jovem. Parabéns. Professor, nós temos mais uma pergunta da jovem Ana Júlia, lá da Torre, área 47. Vamos conferir? A paz do Senhor, evangelista Samek, irmã Zenate e a todos os convidados do programa Espaço Jovem. O meu nome é Ana Júlia, eu sou da Torre, área 47, e sobre o tema de hoje eu tenho a seguinte pergunta. Muitos críticos dizem que não podemos utilizar a Bíblia como uma fonte de afirmação sobre a existência de Jesus, por ele ser um livro religioso. Então, quais outras evidências externas comprovam a existência de Jesus? Deus abençoe. Amém. Todas as evidências externas a respeito de Jesus, não escrito por não cristãos, fala de um Jesus histórico. Então, existe N provas da existência de Cristo Jesus, mas como Jesus histórico. Por exemplo, eu tenho aqui o nome de um livro, que eu inclusive usei ele na minha obra, Jesus, segundo o judaísmo, rabinos e estudiosos dialogam em nova perspectiva a respeito de um antigo irmão, de Beatrice Brito. Então eles falam, são 18 ensaios, todos eles creem que Jesus existiu. Rabinos judeus, mestres judaicos, creem que Jesus existiu. E eles escrevem mostrando. Uns fazem crítica, outros chamam Jesus de feiticeiro, mas contanto que dizem que Jesus existiu. Glória a Deus. E escrito judaico também, um certo imperador romano, por nome de Antonino, ele a princípio era cristão e depois ele se tornou apostata. Ele escreveu, ele era um escritor, escreveu dizendo assim: este Jesus que andou pela Galileia não passava de um feiticeiro que fazia milagres. Então temos o testemunho do imperador romano dizendo que Jesus fazia milagres. Quanto a ser feiticeiro, isso é com ele, né? A gente sabe que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. A gente vai para o intervalo bem rapidinho, mas você não sai daí que daqui a pouco a gente volta. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido.
Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Glória a Deus! O Espaço Jovem já está de volta. Encontre agora mesmo a nossa transmissão nos canais de YouTube, o IEADPE Oficial e também Rede Brasil Oficial. Compartilhe com os seus amigos e familiares. Chame todo mundo aí para assistirem ao programa. É isso aí, no programa de hoje nós estamos falando sobre o livro É Jesus de Nazaré o Messias? O nosso convidado é nada mais, nada menos que o próprio autor do livro, o professor Saulo Soares. E a gente está no último bloco do programa, mas ainda temos algumas perguntas para fazer. Os jovens estão tudo animados, estão tudo querendo perguntar. Estão com muita curiosidade. Estão. Bem, professor, nós temos aqui o nosso irmão Gabriel. Ele tem uma dúvida. Pode fazer a pergunta. Paz do Senhor, professor. Paz do Senhor. Eu anotei aqui, mas vou tentar formular aqui. Uma crítica que fazem sobre a ressurreição é que naquela época eles acreditavam sobre a ressurreição. Porém, naquela época a ciência não era tão desenvolvida. E aí eu pergunto se realmente havia essa crença na ressurreição. E uma outra pergunta que queria fazer já emendando é sobre algum conselho que o senhor daria para algum jovem que está no mundo acadêmico se posicionar sobre embates e afrontas que são sofridas dentro de uma sala de aula. Na antiguidade, todas as religiões egípcias, gregas, romanas, elas tinham seus deuses que morriam e ressuscitavam. Não me chega não tenho ideia do que se as pessoas acreditavam que seriam ressuscitados. Eu acredito que não. Porque quando o apóstolo Paulo chegou no Areópago, que falou que Jesus ressuscitou, eles não creram. Portanto, no meio do povo não havia uma crença de ressurreição. A única crença de ressurreição que havia era que dos deuses, que eles morriam, ressuscitavam, aquelas brigas dos deuses egípcios, dos deuses gregos, dos deuses babilônios, dos deuses romanos. Havia, sim, a crença, repetindo, sobre a ressurreição de seus deuses, que eram mortos e ressuscitavam. Quanto ao conselho que eu daria para quem faz faculdade, é se preparar biblicamente, principalmente. Eu mesmo, quando aceitei Jesus, o primeiro livro que eu li, eu já tinha lido a Bíblia pelo menos uma vez. Li toda a Bíblia e fui ver se o livro dizia o que a Bíblia dizia. Eu não li livros para saber se a Bíblia dizia o que o livro dizia. Não. Era se o livro realmente estava correto. A Bíblia que está correta. Então, tem que se preparar biblicamente, ler Bíblia, mas ler Bíblia mesmo. Eu vou contar aqui algo que parece algo extraordinário. Quando eu casei, a minha esposa gostava de pregar em cruzadas. Mas ela nunca tinha lido a Bíblia toda. Assim que nós casamos, no primeiro ano de casamento nasceu a Suênia, no segundo ano de casamento nasceu o Sóstenes. Eu lembro que eu estava fazendo um estudo à noite lá na minha casa, eu estava fazendo, e ela assim de lado. E ela disse, eu nunca li a Bíblia toda, mas eu preciso ler a Bíblia toda para dizer à igreja que lê a Bíblia. Ela leu a Bíblia toda com dois meninos, um menino tinha 6 meses, o outro com 1 ano e 6 meses, e tomando conta de casa, lavando roupa de criança, leu a Bíblia todinha no mês de julho. Glória a Deus. Em 31 dias ela leu a Bíblia.
Então, a pessoa dizer que não tem tempo de ler a Bíblia, desculpa a expressão, eu acho que é uma preguiça espiritual. Outra disse a mim que para ler a Bíblia, chegar lá naquelas panelas de carne, naquela roupa vermelha, naquelas tinturas, cansa. Cansa porque não sabe o que quer dizer. Então, aconselho que compre uma Bíblia com nota de rodapé. Leia a Bíblia, vai para a nota de rodapé para acompanhar, mas lê Bíblia. E segundo, bons livros. Pergunte a alguém que tem uma certa experiência na igreja de leitura, qual o livro que você me indicaria para tal assunto? Isso. O jovem tem que se preparar enquanto é tempo. Porque vocês vão casar e a vida vai ficar um pouco difícil para se preparar. Então o jovem tem que se preparar ainda solteiro. Pedir tudo o que deseja a Jesus ainda solteiro. Quero ser instrumento em tuas mãos ainda solteiro. Preparado e ir para a universidade. Quando chegar na universidade, que ele se apresentar, certamente vamos saber que ele é um cristão. E o professor quase sempre é um ateu, isso, com alguns colegas, e vão certamente soltar indireta. O que é que ele deve fazer? Ficar calado. Ele só deve falar quando for desafiado. Enquanto que fizerem críticas, é um problema deles. Porque Satanás gosta de zombar. Você não sabe a história de Golias? Foi que Golias disse: olha, vou te matar. Davi disse: quem vai matar você sou eu. E aconteceu o que Davi disse. Então, o mundo gosta de fazer crítica e zombar. Ainda quando ele for desafiado, aí ele tem resposta para dar. Primeiro, porque ele tem conhecimento. Segundo, o Espírito Santo vai dar a ele na hora. Glória a Deus. Então, não aceitar certos desafios, certas críticas, ficar calado. Não como uma pessoa boba, mas uma pessoa inteligente, que responde às questões, mas responder na hora devida, que o Espírito Santo vai dar a palavra. Outro, ele chegou e disse a mim assim, essas perguntas de filósofo, começou a zombar comigo, eu calado. Mas quando ele disse, chegou na zombaria que eu já não aguentava mais, eu perguntei para ele: você já leu o Evangelho de Mateus? Ele disse: já. Você já leu o Evangelho de João? Ele disse: já. O livro de Isaías? Também já. Já leu o livro o Evangelho segundo Bartolomeu? Ele disse: já. Eu digo: mentiroso. Não tem Evangelho de Bartolomeu não, mentiroso. Então a gente pega essas pessoas dessa maneira. E eles ficam calados para sempre. É importante estar preparado. Importante estar preparado. Aí, com a e espada quando afiada. for desafiado, esperar pelo momento correto. Amém. 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 Deus. A gente tem... Esté, quer fazer uma pergunta? Isso mesmo. Eu quero perguntar ao professor sobre o ateísmo cristão. São as pessoas que elas acreditam em Jesus como um personagem histórico, como um grande filósofo que teve um papel importante na sociedade, mas eles não acreditam que Jesus é o Messias. O porquê deles não acreditarem que Jesus é um Messias, mas acreditarem no Jesus histórico e na importância do papel dele na sociedade? Na verdade, eles não acreditam que Jesus é um homem ungido para fazer o milagre, né? Simplesmente a pergunta é o seguinte: os filósofos, os ateus, eles creem no Jesus histórico. No Jesus histórico. Indo para os filósofos, que também são ateus, por que eles não aceitam a Jesus como Salvador? Por causa do pecado. Jesus é a cura do pecado. Todos os filósofos defendem a existência de Deus. Defendem a existência de Jesus histórico. Mas quando chega aqui, Jesus condenou os pecadores em nome de Deus, aí eles recuam. Porque o segredo está em não aceitar Jesus, porque Jesus os acusa de pecado. E se eles não se arrependerem, vão tudo para o inferno, e eles não aceitam isso. Aceitando ou não, se não se arrepender, vão para o inferno. Muito bem. Professor, nós temos também aqui a nossa irmã Lívia, né? Que está aqui com uma curiosidade. Professor, quais as predições bíblicas sobre o povo judeu já se cumpriram desde os tempos de Cristo até hoje? Muitas profecias se cumpriram sobre o povo de Deus. Uma das profecias se cumprida foi a do próprio Jesus, que ele falou: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis vos juntar como a galinha junto os pintinhos debaixo de suas asas e vocês não quiseram. Eis que a vossa casa ficará deserta.
não ficará pedra sobre pedra até que digais, bendito que veio em nome do Senhor. Quando Jesus morreu e ressuscitou no ano 32, mais ou menos, no ano 70, o general Tito, que era filho de Vespasiano, outro general, Vespasiano foi chamado para Roma para ser coroado imperador, e Tito foi o líder do cerco de Jerusalém no ano 70. Mataram 1.100.000 judeus, levaram 97.000 cativos. Isso se cumpriu uma profecia do capítulo 28 de Deuteronômio. O holocausto de Hitler, capítulo 28 de Deuteronômio. Lá está escrito, vocês vão acordar pela manhã, não vão saber se vão chegar à noite. Todas essas profecias se cumpriram através da história do povo judeu como castigo. Muito bem. E nós vamos aproveitar a oportunidade para estar louvando a Deus também. Sei que vocês estão curiosos, mas estão também com vontade de louvar, todo mundo animado. adorar. Amém? Então vamos aproveitar essa oportunidade. Amém, pastor. Vamos estar louvando o hino, que você de casa pode aproveitar também para estar louvando com a gente, onde a gente começa a meditar na letra e ver que a gente passa por situações em que a gente pensa que está só. Mas através dessa letra nós queremos lhe dizer que Jesus ainda está com você. Pra ti posso ser sincero, não preciso ser mais forte do que sou. Há momentos que por fora posso até sorrir, mas sabes como estou. Tu conheces meu secreto e de longe me entendes. Tu sabes onde dói a minha dor. Do teu bálsamo preciso é o que me traz alívio, até que se cumpra em mim o teu querer. Como um vento bom, quero te sentir, mesmo num sussurro, quero te ouvir. Não é muito, Pai, mas preciso saber que ainda estás aqui. Posso não saber teus planos, mas eu sei que são mais altos do que os meus. Mesmo assim, Senhor, às vezes a pequena fé que tenho quer falhar, e por isso também choro e por renovo imploro, pois sem ti,
Glória a Deus. E nós vamos continuar aqui com a nossa conversa. Temos aí a última pergunta, professor, de hoje, né? Através do nosso irmão Felipe, né? Tem essa curiosidade? Professor, voltando a falar sobre o assunto das profecias, quais as profecias que já se cumpriram acerca da segunda vida do Messias e as que ainda faltam se cumprir? Felipe, né? Felipe, não há nenhuma profecia cumprida a respeito da segunda vinda. Jesus veio em carne a primeira vez. Para isso, o Antigo Testamento é permeado de profecias. Jesus virá buscar a igreja, não está escrito no Antigo Testamento. Jesus virá com a igreja depois da grande tribulação, aí está escrito na Bíblia, no Antigo Testamento. Então eu vou citar algumas profecias aqui de memória que vão se cumprir quando Jesus vier em glória. Daniel, capítulo 7, versículo 8. Daniel diz: eu estava olhando nas minhas visões de noite e vi vindo sobre as nuvens do céu um semelhante ao Filho do Homem, e foi-lhe dado o poder e a glória. Isaías 63, versículo 1. Isaías tem uma visão, vê um homem montado num cavalo, com as vestes salpicadas de sangue, e ele pergunta: quem é este que vem de Edom, com as vestes salpicadas de sangue, que é glorioso em sua vestidura, que marcha com sua grande força? Aí o homem da visão responde: sou eu, que sou poderoso para vencer e pelejo com justiça. Zacarias 12, 10. E olharão para mim a quem transpassaram, e chorarão como quem pranteia por um filho único. Sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica. Jesus, no capítulo 26, 64 de Mateus, ele relembra essa passagem de Zacarias, quando o sacerdote lhe pergunta: diz-me, tu és o Cristo? Aí Jesus diz: tu dizes, mas eu também te digo que em breve vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. E João, no capítulo 19 do Apocalipse, versículo 11 e diante, diz: eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco que estava sobre ele, é fiel e verdadeiro. Ele tem as vestes salpicadas de sangue. Sabe por que ele tem as vestes salpicadas de sangue? Porque a batalha do Calvário não terminou ainda. Ele salpicou suas vestes no Calvário, como diz o Salmo 110. Salpicou suas vestes no Calvário e ele vem terminar o resto da sua peleja. Como disse o Senhor, meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos para os cabelos dos teus pés. Aí Jesus vem em glória. Quando ele vier, seus pés estarão no Monte das Oliveiras. Virá com Jesus, nós, a igreja, os crentes do Antigo Testamento, todos eles ressuscitados em corpo glorificado. Aleluia. E a corte angelical com Jesus de Nazaré. Todo mundo desce no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras se fende, Israel se esconde, e Jesus chama e manda prender o falso profeta, o anticristo, jogar no lago do fogo, amarrar Satanás e prendê-lo durante 1000 anos. Fica preso aí. Então, durante 1000 anos, o adversário de nossas almas estará preso. Então, são essas. Tem outras profecias de menor porte, mas são essas profecias que eu teria para lhe dizer. E aí, Felipe, deu para anotar, se lembrar? Com certeza. Vai ter que assistir o Espaço Jovem de novo. Deus não é pego de surpresa. Seus planos são perfeitos e não podem ser frustrados. Toda a história da humanidade foi uma preparação para a chegada do Messias. Jesus de Nazaré, nosso Senhor, é o Messias. Amém. Sendo Deus, se fez homem, esvaziou-se a si mesmo. Sendo rico, se fez pobre. Sendo o Rei dos Reis, se fez servo. O autor da vida veio para morrer e morrer pelos nossos pecados. Sua morte nos trouxe vida, nos abriu um novo e vivo caminho para Deus. O véu rasgou de alto a baixo e agora nós temos livre acesso ao Pai. Amém. Ele é a nossa esperança e a nossa alegria. Ele é a nossa paz e a nossa herança. Ele é o nosso Salvador e o nosso Senhor. Ele é o nosso advogado e juiz. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele é, antes do tempo, Criador do mundo, sustentador do universo, Salvador do seu povo. Por meio dele, vivemos, nos movemos e existimos.
Nos nossos dias, assim como foi na época em que Jesus habitou na terra, muitos se perguntam se ele é verdadeiramente nosso Salvador. Muitos têm dúvidas sobre sua existência e do seu poder. Mas hoje queremos afirmar que nosso Cristo é real e ele pode transformar a sua história. Amém. Ele pode te oferecer um novo começo. Ele te ama ao ponto de abrir mão de toda a sua glória para viver como homem, padecendo nossas dores e levando sobre ele as nossas enfermidades. Por nós, ele deu a sua vida. Glória a Deus. E infelizmente, nós já estamos chegando aqui ao fim da nossa conversa, professor. E eu quero já declarar aqui, que já estou lendo o livro, uma bênção da parte de Deus, e você que ainda não adquiriu, procure adquirir, que eu creio que vai ser de edificação para a sua vida, principalmente você que está aí na faculdade, universidade, precisando aí de material para saber se defender diante das afrontas. Não deixe de adquirir o seu livro, É Jesus de Nazaré, o Messias. Amém. Professor, nós queremos agradecer a Deus, primeiramente, agradecer também ao nosso pastor presidente pela oportunidade de ter o senhor aqui, autor do livro, nos prestigiando, quase que não saiu a palavra aqui, falando acerca desta obra que é de suma importância. Agradecido estou eu, primeiramente por nosso Deus nos proporcionar escrever esse livro. Eu, pastor presidente, permiti a sua impressão. Também eu quero agradecer a nosso Deus e ao pastor de estar nesse programa, juntamente com todos vocês. Um abraço em todos vocês, jovens maravilhosos, crentes, e também um abraço a esse lindo casal que neste dia nos prestigiaram desta maneira. Deus os abençoe. Ao evangelista Samek e a nossa irmã querida Zenate. Amém. Professor, talvez quem está em casa ficou com a dúvida, onde pode adquirir o livro? O livro pode ser adquirido na Bereia. Amém. A Bereia tem todos os livros lá. Se não me falha a memória, foram impressos 1.500 livros. Amém. Corra, porque acredito que nesses dias vai faltar. Amém. Amém. Olha aí, corra aí, aproveita a oportunidade. O meu eu já peguei. Isso, já em tá loja casa. física ou pelo site, Você pode adquirir também www.livrariabereia.com.br. Amém. Nós queremos agradecer também aos jovens que vieram lá do Jordão, Que o Senhor continue abençoando. Foi muito bom ter vocês aqui participando da conversa e creio que em outras oportunidades nós vamos estar aqui também. Amém. Amém. Muito bem. Nós queremos agradecer e vamos terminar fazendo uma oração. Você que está participando do programa e de repente percebeu que ainda não entregou sua vida a esse Jesus maravilhoso, que foi o tema principal aqui da nossa conversa, tanto na conversa, na palestra aqui do professor, como também nos louvores que os jovens entoaram, Jesus foi o tema principal. Se você percebe que você não tem Jesus, essa é a sua oportunidade de entregar a sua vida a Jesus e declarar que Ele também é o Senhor da sua vida. Amém? E a gente vai aproveitar, professor, já que o senhor está conosco, o senhor está fazendo aí essa oração por nós e também por aqueles que estão em casa participando. Pai Santo que estás nos céus, aqui estou em nome de Jesus te pedindo uma bênção especial para o ministério da tua igreja, aqui no estado de Pernambuco, para este programa, para esses jovens que ficaram presentes neste momento aqui, louvando ao teu nome, fazendo as perguntas, participando, ao casal, o evangelista Samek e a irmã Zenate, aqueles que fazem o trabalho da Câmara, Senhor. Abençoe também aqueles que estão em casa, abra-lhe o entendimento, lhe dê vitória no dia a dia, aqueles que fazem universidade, Senhor, lhe dê sabedoria e compreensão da Bíblia Sagrada, para que eles possam responder no momento certo, no momento oportuno, se livrar das astutas ciladas de Satanás. Te agradecemos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Esperamos vocês no próximo Espaço Jovem, se o Senhor assim permitir. Amém. Foi muito bom estar com vocês e estaremos juntos no próximo sábado, se assim o Senhor nos permitir. Muito bem, nós vamos terminar agora cantando com a presença aqui dos jovens. Vamos louvar?